Zimbábue proíbe a exportação de todo o minérios daquele país, até de lítio. E isso pode irritar muitos parceiros, pode irritar a China, por exemplo, pode irritar as empresas mineradoras e pode irritar até o próprio governo ou pessoas do próprio governo. Mas pode ser benéfico para a população. Então vamos falar sobre isso hoje, como a África acaba criando um mecanismo para se posicionar no cenário geopolítico que nos é apresentado hoje. O mundo do passado não é o mundo de agora. Quando estamos a falar de Zimbábue, é inevitável recapitular um pouco, nem que for resquício sobre a história de Zimbábue, porque afinal Zimbábue chegou nas condições que se encontram. Um país que tinha tudo para dar certo, tornou-se um dos países mais pobres da África e um dos países com maior taxa de inflação do mundo. Inscreva no canal, atenção que não esqueçam de partilhar o vídeo se você interessado na sua mundo. Você me acompanha aqui a partir do canal 41. Bom pessoal, o que acontece? O Zimbábue na semana passada acabou baixando uma ordem expressa vindo do Ministério dos Minérios para que todos os recursos parem de ser exportados. Recursos esses que têm que parar de ser exportados, aqueles que estão em curso também devem parar o seu trânsito. E isso é importante para a Zimbábue e importante para a África. Entendes? Já vamos falar disso. Mas primeiramente, Zimbábue chamava-se Rhodesia na época colonial e em 1965, quando ganhou a independência, forçadamente, levou muitas ações. Tudo isso porque quem proclamou a independência praticamente foi um governo da minoria branca. Tempo depois, nos anos 80, a maioria negra acaba fazendo uma revolução e torna-se o presidente Robert Mugabe. Só que a economia era concentrada na mão dos poucos. Poucos esses que eram brancos, que eram detentores de terras, de minas, não só. Só que a economia fluía, a economia crescia. Mugabe implementou aí diversos projetos políticos, algumas políticas sociais que realmente surtiram efeito, como a massificação da alfabetização. Funcionou naquele país, industrializou um pouquinho o país, praticamente meteu a urbanização naquele país, as mudanças econômicas e as posições políticas que ele estava a tomar estavam a levar o país para o melhor, só que teve muitas falhas. Até que chegou no seu ápice, a ponta do iceberg, foi em 2008, quando a crise chegou naquela casa. Por que a crise chegou? Porque do nada Robert Mugabe sentiu a necessidade de voltar nos planos antigos, de pegar toda a terra que era concentrada em 1% da população e dividir para os negros, certo? Tirou a terra dos brancos, dividiu para os negros. Só que aqueles que receberam as terras são pessoas que não entendiam nada sobre economia, agricultura ou até pecuária. Não entendiam nada, porra nenhuma, nada, zero. Não sabiam nada de negócio. Então, a crise chegou por causa da petulância daquele governo. A crise chegou, foi severa, chegou numa inflação da casa de bilhões e também começaram a imprimir moedas muito altas. Tanto é que uma única moeda zimbabuana valia 100 bilhões. Isso alarmou muito a população, meteu muita gente no desemprego, obrigou, já com as sanções existentes naquele país, obrigou a reaproximação ou a aproximação plena da China. A China com certeza entrou na jogada. Ponto. Já contextualizamos por que Zimbábue foi fugida? Tá bom. Bom, pessoal, o interesse da China no Zimbábue. O interesse da China no Zimbábue não é realmente no país, mas sim é centrado nos minérios críticos que essas bandas podem entregar para ele. Inclusive, não é nenhuma novidade e a parceria com o Zimbábue não é um elo fundamental para o desenvolvimento da China, sabes? Por que isso? Porque a China, desde o início do século, começou a trazer diversos investimentos na África, tudo isso para ajudar com que os países africanos escoassem os seus produtos para fora do continente. Se os chineses é que meteram dinheiro, injetaram capital, injetaram estratégia e acabaram agradando muitos governos locais, você acha que esses produtos minerais iam até na mão de quem? Exatamente da China. Então a China praticamente acabou entregando infraestrutura capaz de escoar todos os produtos para países africanos e realmente funcionou. E a China não parou por aí. Endividou muitos países africanos, entregou dívidas com juros muito baixos. Em certos casos eles perdoou certas dívidas de certos países. Ficou com portos, ficou com ferrovia. Para você que é angolano, para você ter mais ideia, é só olhar do jeito que o corredor do Lubito está. Parece que não está a funcionar, mas está a funcionar. Só que o corredor do Lubito é uma história, né? Tem China, tem Estados Unidos da América. Duas potências brigando por um só corredor. Mas a China tem mais vantagem, né? Porque a China é que deu o cumbuco. Então 500 milhões
de dólar que foram entregues para a conclusão ou para a extensão da ferrovia do Lubito. Ponto. Agora, pessoal, a China tem muito interesse para esses países e os contratos que eles fizeram no passado acabou facilitando a exploração de minérios nesses países. Lítio. O que é lítio? Lítio é um minério crítico capaz de auxiliar muito no desenvolvimento de tecnologia. Sabe o teu telefone que você tem na mão? A bateria, para durar muito, para ser construída, para ser saudável, precisa de lítio. Além das indústrias tecnológicas, automotiva, porque os chineses são os craques, estão a produzir em massa carros elétricos, precisam muito do lítio para a bateria. Acabamos de encontrar também lítio na indústrias farmacêuticas. Então, lítio é um minério importante. E adivinha só qual é o país africano que mais tem reserva de lítio? Exatamente, o Zimbábue. Então, com essa decisão, nós podemos encarar aí algumas possíveis eventualidades. Vai irritar a China. Por quê? Porque a China precisa de lítio. Não tanto assim do lítio exatamente do Zimbábue, porque ele tem outras fontes. Ele praticamente só monopolizou as minas. Mas ainda assim precisa do lítio. Só que essa barganha pode fazer com que os zimbabueanos renegociem o preço. Em vez de fazer sair com preços muito baixos, eles acabaram ficando espertos agora, vendo vantagem em tudo. Querem renegociar. Primeiro, podem renegociar para o preço ser maior. A China não vai gostar nada disso, mas pode ceder. Ou pode obrigar, pode pressionar as potências econômicas que estão lá presentes naquele país a extraírem os recursos dentro daquela terra, a industrializarem o país. Como? Construindo refinaria. Do jeito que outros países africanos estão a fazer, como por exemplo a Namíbia, a ter essas políticas protecionistas. A Nigéria é um caso muito evidente, porque eles conseguiram construir uma das maiores refinarias do mundo com investimento privado nacional. Entendeu? É todo o dinheiro que foi injetado naquela refinaria, que hoje em dia já está a trabalhar, começou no ano passado, é de dinheiro nigeriano. Ali com Dangote, é o empresário que financiou aquela infraestrutura, certo? Então, muitos países africanos acabam tendo a mesma escolha. Ponto. A indústria automotiva de carros elétricos, a indústria de carros elétricos, atualmente, é que mais está a ser recorrida. E com lítio, com certeza, dentro da sua própria terra, é impossível você não entrar nessa empreitada, não se aventurar ali. Temos alguns países que já se aventuraram na produção de carros elétricos. Temos o Burkina Faso, que surpreendeu todo mundo. Temos a própria Nigéria, que está na frente. Zimbábue é um dos países que já mostrou um protótipo de carro elétrico. Temos aí Botsuana, também está nessa jogada. E muitos outros países africanos. Não é de admirar que daqui a pouco vamos ver Angola entrar nessa jogada. Realmente esses países estão a acabar escolher desenvolver em vez só de vender. Isso é uma política que pode trazer emprego para a população, construindo refinarias e outras empresas mais aqui dentro. Essas empresas vão ser obrigadas a construir estradas urbanas, entende? Ou esses governos, né? Muito mais das empresas, porque os governos estão ali graças às empresas, por intermédio das empresas, né? Vão construir interligação urbana, que pode ajudar muito na logística, emprego para a juventude. Essa pressão tem alguns riscos, certo? Vamos supor que esses países acabam olhando para isso a longo prazo e decidem, em vez de renegociar o preço, eles obrigam esses países para transformar esses minérios críticos ali dentro, certo? Primeira pergunta, para construir refinaria, para construir tudo que seja. O país tem energia suficiente para a refinaria? O país tem uma estabilidade regulatória? Essas são as questões que devemos nos fazer. Aquele país tem, Zimbábue tem. Um país banhado de corrupção. Um país banhado de falta de desenvolvimento tem. Um país com o pescoço até... um país com corda até no pescoço com a China. Tem isso. Tem infraestrutura logística, estrada muito bem planeada, capaz de atravessar o bioma daquele país. O ambiente político é confiável para grandes investimentos. Um investimento dessa envergadura claramente precisa de políticos cheios. Políticos aqueles que entendem que o político não tem que ser rico. O político tem que fazer tudo para o país. Será que eles têm uma estabilidade política boa? Pessoal, agora vamos ser bem sinceros aqui entre nós aqui, né, do canal, que já nos conhecemos.
cumprir uma formalidade, agora temos que ser mesmo bem sincero. Vai dar merda. Vai dar merda. Os recursos minerais daquele país, Zimbábue, é responsável por 14% do PIB total, bruto no caso estamos a falar. Esse produto interno bruto, o PIB, é muito mais sustentado graças aos investimentos estrangeiros que tem naquele país. Capite? E nós podemos falar assim, o alto endividamento daquele país, a alta taxa de inflação, o histórico daquele país condena a curto prazo uma estratégia dessa. É muito arriscado. Dá-se o caso também que, se eles proibirem que os produtos saiam enquanto estão a negociar, pode dar-se o caso que a China se retire da jogada, porque a China não precisa tanto assim do Zimbábue. A China precisa de influência. Se alguma coisa tiver a complicar, ele compra tudo que tiver no caminho, ele atropela. Mas também pode abandonar para ver qual é a jogada que vai se fazer mais tarde. Isso pode causar que o mercado negro funcione naquele país de forma esmagadora ao ponto de afundar mais ainda o país. Em vez dos minérios serem vendidos legalmente, serão vendidos ilegalmente. Porque eu acredito que um país banhado de corrupção como o Zimbábue e outros países africanos não serão capazes de conservar recursos que estão à espera de negociação para ser extraído, para ser exportado ou para ser transformado. Não vão esperar. Eles vão vender. Entendeu? A corrupção é tão institucional que é quase doloroso pensar numa possibilidade dessa. Dói. Porque a gente sabe que vamos nos decepcionar. E veja que Zimbábue fica aqui próximo, é vizinho de Moçambique. Me diz aqui embaixo o que você acha sobre tudo isso. Muita formalidade nesse vídeo me irritou. Mas era necessário para vocês entenderem ainda essa matéria. Depois a gente vai voltar aqui para falar sobre essa questão toda do mundo onde a África nasceu e o mundo onde a África pode se desenvolver. Capite, muchacho? Inscreva no canal, nos vemos na próxima. Tchau.